O bem-aventurado Senhor disse: tanto você quanto eu temos passado por muitos e muitos nascimentos. Eu posso me lembrar de todos eles, mas você não, ó subjugador do inimigo. Shri Bhagavan Vatya Bahuni Me Vyatitani Jamani Tavacharjuna Tanyaham Veda Sarvani Natvam Veta Parantapa. No Brahma Samhita 5.33 temos informação de muitas e muitas encarnações do Senhor Krishna. Ali se afirma que eu adoro a suprema personalidade de Deus, Govinda, Krishna, que é a pessoa original, absoluto, infalível, sem princípio, embora se expanda em formas ilimitadas. Ainda assim, o mesmo original, o mais velho, e a pessoa que sempre aparece como um jovem viçoso. Nossa, o que tem de informações nessas 3 linhas e meia, Bimala. Poxa vida. Eu adoro Govinda, o Senhor primordial, que é a pessoa original. Krishna é a origem de tudo e de todos. Ele é absoluto, infalível, sem começo, embora se expanda em formas limitadas. Está no Gita, né? Krishna, querendo aumentar o seu prazer, se expandiu em muitos. Ainda assim, o mesmo original, o mais velho e a pessoa que sempre aparece como um jovem viçoso. Deus é o mais velho. Mas como ele é Deus, se você fosse Deus, pensa, né, Bimala? Como os conterrâneos da Bimala falam. Pensa, se você fosse Deus, você queria ser velho ou novo? Bonito ou feio? Rico ou pobre? Saudável ou doente? E por aí vai, né? Queria ter uma mulher só ou muitas? Todas, né? Claro. Então, esse é Deus, por isso que a gente inveja Ele, né? E por isso que estamos aqui, porque invejamos Ele e caímos aqui, fomos colocados aqui nesse hospício para ver se a gente volta à sanidade, né? E volta a amar Ele e voltar para a morada eterna dEle. Tá, Bimala? Ele sempre se apresenta como um jovem viçoso, sempre por volta de 20 anos. Krishna sempre aparenta ter 20 anos, por volta de 20 anos. Estas formas eternas de Deus, bem-aventuradas e plenas de conhecimento, são compreendidas dificilmente pelos melhores eruditos védicos, mas elas sempre se manifestam para os devotos puros e fiéis. Também se afirma no Brahma Samhita 5.39 que eu adoro a suprema personalidade de Deus, Govinda, Krishna, que está sempre situado em diversas encarnações, tais como Rama, Nrsimha e muitas subencarnações também, mas que é a personalidade de Deus original, conhecido como Krishna, e que também encarna pessoalmente, sem ser num corpo de carne e osso. Modo de falar encarna, né, Bimala? Porque se a pessoa vê Deus como viram, né, há 537 anos atrás, Krishna, o Deus Supremo, o Deus único, a causa de todas as causas e o Pai de todos, voltou aqui neste mundo disfarçado de um devoto de Deus. E todas as pessoas comuns que viam ele, normal, é uma pessoa comum, um comedor de feijão como eu, né? Tipo assim as pessoas pensavam mesmo. Um comedor de feijão. Tudo bem, um santo, um iluminado, mais um mestre, né? Mais um cara como eu, de carne e osso. Parecia. É porque quando Deus vem neste mundo, ele parece nascer de parto normal, parece ser uma pessoa comum, uma pessoa normal, mas não é, porque o corpo dele não é feito de energia material, não é feito de carne e osso, embora, né, se fale em encarnação de Deus, né? Mas não é. Mas todas as pessoas comuns que o veem acham que ele tem um corpo igual ao nosso de carne e osso.
É por isso que muita gente fala, Deus está morto. Se ele tivesse um corpo de carne e osso, estaria morto sim. Mas como Deus não tem um corpo de carne e osso, ele não está morto, ele é eterno, ele não tem começo, ele não tem fim. Nos Vedas também está dito, de onde veio Deus? De lugar nenhum. Se ele tivesse vindo de algum lugar, não seria Deus. Ele sempre existiu, ele sempre esteve aqui, ele sempre estará. Por isso que ele não tem começo, nem fim. Nos Vedas também está dito que o Senhor Krishna, embora seja único, sem igual, não obstante se manifesta em formas inumeráveis. Porque ele já falou no Gita, porque ele queria aumentar o seu prazer, por isso ele se expandiu. Na verdade, por isso ele se expande em muitos, ele continua se expandindo, né? Se expandindo e se conhecendo e se divertindo e desfrutando com todos aqueles que o amam naturalmente e espontaneamente, os devotos puros, as almas eternamente liberadas. É coisa que a gente deve buscar também, né? A gente deve voltar a se tornar uma alma eternamente liberada, uma pessoa perfeita, um devoto puro de Deus. Ele é como a pedra vaidúria, que muda de cor, embora se mantenha ainda a mesma. Todas estas multiformas são compreendidas pelos devotos puros e fiéis, mas não através de um simples estudo dos Vedas. Devotos como Arjuna são companheiros constantes do Senhor Krishna, e sempre que o Senhor Krishna encarna, entre aspas, né? Os devotos associados também encarnam para servir ao Senhor Krishna em diferentes funções. Arjuna é um destes devotos, e neste verso compreende-se que alguns milhões de anos atrás, quando o Senhor Krishna falou o Bhagavad Gita ao Deus do Sol Vivaswan, Arjuna também estava presente, mas numa função diferente. Mas a diferença entre o Senhor Krishna e Arjuna é que o Senhor Krishna recordava a ocorrência, enquanto Arjuna não podia se lembrar. Esta é a diferença entre a encarnação, esta é a diferença... Tá, deixa eu tomar água, Bima, peraí. Você já está me olhando torto aí? Desculpem. Esta é a diferença entre a entidade viva, parte e parcela, e o Senhor Supremo Krishna. Embora Arjuna seja tratado aqui como o herói poderoso que podia subjugar os inimigos, ele é incapaz de recordar o que aconteceu em seus diversos nascimentos passados. Como a gente, né? Nós não nos lembramos das vidas passadas, das incontáveis vidas passadas que já tivemos. É dito que nós estamos aqui neste mundo desde sempre, né? Desde sempre, não, desde um tempo muito longo, né, Bima? Desde tempos imemoriais. Então parece que a gente esteve sempre aqui, mas não. Teve um dia que nós caímos aqui, né? Teve um dia que nós caímos aqui. Todos nós estávamos nas moradas eternas de Deus. Aí invejamos Deus, pisamos na bola, ficamos ciumentos de Deus, aí caímos aqui nesse hospício. Portanto, uma entidade viva, por grande que seja na estimativa material, não pode nunca se equiparar ao Senhor Supremo Krishna. Ele se lembra de tudo e a gente não se lembra, se bobear, nem o que a gente comeu ontem. Deixa eu pensar. Tá, não é para pensar, é para ler. Tá bom, senhora. Qualquer um que seja companheiro constante do Senhor Krishna é certamente uma pessoa liberada. Mas não pode ser igual ao Senhor Krishna. O Senhor Krishna é descrito no Brahma Samhita como infalível, achyuta, o que significa que ele nunca se esquece de si mesmo, mesmo que ele esteja em contato material. Portanto, o Senhor Krishna e a entidade viva nunca podem ser iguais em todos os aspectos, mesmo se a entidade viva for tão liberada quanto Arjuna. Embora Arjuna seja um devoto do Senhor Krishna, às vezes ele se esquece da natureza do Senhor Krishna, mas pela graça divina,
um devoto pode de imediato compreender a condição infalível do Senhor Krishna, enquanto que um não devoto não pode compreender esta natureza transcendental. Então, quem quer compreender Deus tem que se render a Deus, tem que se tornar um devoto de Deus, fazer serviço prático e amoroso a Deus, em consciência de Krishna, né? Entender Deus, porque todo mestre fala a mesma coisa, né? Todo mestre que vem aqui neste mundo fala que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, né? Com o corpo, com a mente, as palavras. Temos que amar a Deus com todo entendimento. E para entender de Deus, a gente tem que ouvir sobre Deus de fontes autorizadas. Senão a gente vai inventar um Deus qualquer aí, ou vai acreditar que Deus é esse ou aquele. E aí a gente não vai entender nada, né? E ao invés de nos aproximarmos de Deus, nós vamos nos afastar de Deus. É por isso que nós temos que buscar Deus de fontes autorizadas. E a fonte mais autorizada é o mestre espiritual, autorizado, qualificado e competente, que está na sucessão discipular criada pelo próprio Deus. Ou seja, pessoas autorizadas, qualificadas e competentes para transmitir o conhecimento completo e perfeito sobre Deus. Ah, mas é só essas pessoas que podem? Não, todos podem e devem se render a Deus, ser treinados, se qualificarem, entender Deus, conhecer Deus e transmitir e dar Deus às pessoas. Mas ninguém pode dar o que não tem, né? Então, primeiro, a gente tem que se render a Deus, servir Deus, compreender Deus, entender Deus, e aí sim, né? A gente pode se associar com Deus e a gente pode dar Deus às pessoas. Mas sem buscar isso em fontes autorizadas, não vamos entender nada, não vamos conhecer nada, não vai passar nada, né? Então, quem quer conhecer Deus, primeira coisa, se aproximar desse livro, o Bhagavad Gita, como ele é falado e escrito pessoalmente por Deus, sem intermediários, sem espíritos, sem fantasmas, sem ninguém inspirado. Não, Deus falou e escreveu pessoalmente o Bhagavad Gita como ele é. Então, se alguém quer Deus, tem que ler o Evangelho de Deus segundo o próprio Deus, que é o Bhagavad Gita como ele é. Aí sim, você vai começar a entender Deus. Vai começar por quê? Começa lendo. Aí depois você se associa com os verdadeiros devotos de Deus, os Hare Krishnas. E aí você pratica serviço prático e amoroso a Deus junto com os devotos de Deus. Aí você aceita um mestre espiritual e por aí vai. Parece uma coisa complicada, né? Mas é muito simples. É muito simples. É só se associar com os devotos de Deus, aqueles que estão servindo Deus, aqueles que estão divulgando Deus. E isso, para isso tem o Festival Transcendental Hare Krishna, que a gente vai fazer o convite já já, né? Tá, é muito simples. Como Krishna falou aqui no Gita, né? Esse conhecimento, essa filosofia se executa alegremente, sem sofrimento, sem encanação, né? É porque a consciência de Deus, Krishna, é colorida, sonora, cheirosa, bonita, gostosa. É o alimento oferecido a Deus, tem um gosto superior, um gosto que nunca ninguém experimentou na vida. E quando experimenta, não esquece jamais, né? Porque é um gosto superior, é um sabor transcendental, é um sabor que divino é pouco. É um néctar, coisas que ninguém nunca experimentou, né? Aquele pastelzinho, aquele sutar, já parei de falar, Bimala, tá bom. Tá, já vou ler mais, fala menos, tá bom, sim senhora, não é fácil, aí ó. Tá, vou acabar de ler sem falar nada. Não juro e nem prometo. Vou tentar. Consequentemente, estas descrições no Bhagavad Gita não podem ser entendidas por cérebros demoníacos. Krishna se lembrava de
atos que executara milhões de anos antes, mas Arjuna não podia se lembrar, apesar do fato de que tanto Krishna como Arjuna sejam eternos em natureza. Aqui também podemos notar que uma entidade viva se esquece de tudo devido à sua mudança de corpo. Isso aqui é uma máxima, Bimala, está vendo? Podemos notar, vamos começar daqui, podemos notar que uma entidade viva se esquece de tudo devido à sua mudança de corpo. Está vendo? Por que eu não me lembro da vida passada? Porque trocou de corpo. Você não se lembra nem da sua infância. Quanto mais da vida passada, então o esquecimento se deve à troca de corpo. E a cada 7 anos nós trocamos completamente de corpo. Cadê seu corpo de bebê? Cadê seu corpo de criancinha? Cadê o seu corpo de jovem? Bom, tem jovens ouvindo a rádio, né, Bímola? Ainda está no corpo de jovem. O meu já é Elvis. O meu corpo de jovem já é Elvis. Agora eu estou com uma carcaça baleada aqui, tá? Já parei de falar. Onde eu está? Está aqui, na máxima, tá? Então a gente se esquece porque trocamos de corpo. Mas o Senhor Krishna se lembra porque Ele não muda o seu corpo eterno, bem-aventurado, pleno de conhecimento, pleno de prazer, pleno de tudo. Ele é Adwaita, em português significa que não há distinção entre seu corpo e Ele. Tudo que se relaciona a Ele é espírito, enquanto a alma condicionada, que somos nós, é diferente de seu corpo material. Eu sou alma, meu corpo é material. Eu sou transcendental e meu corpo material. Se a pessoa não entender isso, ela não vai entender nada. É a primeira lição da vida espiritual. Não somos esses corpos materiais, temporários, miseráveis e perecíveis. O corpo nunca vive e nós, almas eternas, nunca morremos. Se não entender isso, não vai entender nada. E por quê? O corpo e o eu do Senhor Krishna são idênticos. Sua posição é sempre diferente da entidade viva ordinária, mesmo quando ele descende à plataforma material. Já está no fim, Bímola, só mais 2 linhas. Os não devotos não podem se ajustar a esta natureza transcendental do Senhor Krishna, como o Senhor Krishna explica no verso seguinte, que vai ficar para um outro programa, sei lá quando. Tá bom? Então tá bom. É porque a gente está lendo o Bhagavad Gita aleatoriamente, tá bom? Então tá bom. Pode ler, pode ser lido assim também, né? Tá bom, Bimala? Então tá bom. Bom, gente boa, esse livro, o Bhagavad Gita, como ele é traduzido pelo devoto puro de Deus A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na segunda linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Vai descendo, calma. Já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 537 anos atrás, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, e agora sim, o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Você clica em encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Pix da rádio @gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Mais para baixo tem o Bhagavad Gita edição normal, econômica, né? Edição normal, econômica. E se você não achar os links, fale com a gente. Não, Bímola, eu estou procurando aqui,
uma ouvinte que entrou em contato com a gente lá no Facebook, a Verna. Mandar um alô para a Verna, Sabrina, obrigado pela audiência, gente boa. E a todos que nos ouvem por aí, né, no Spotify, nossa, quantas plataformas, Rumble, estamos no Rumble também, estamos para todo lado aí, enquanto o Krishna deixar, né, vai que Krishna cortar o barato, acabou. O que Krishna quer é uma coisa, o que Krishna deixa é outra, tá, já parei de falar, nossa, é hoje. Bom, então vamos fazer o convite aqui, para você conhecer esse processo que se executa alegremente, cantando e dançando, comendo e bebendo, e papeando sobre Deus. Você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os sábados e domingos. Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br, e vai descendo. Vai descendo que os endereços vão aparecendo, você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa e se está aberto ao público. E aí você vai, leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado? Então tá combinado. E você que está fora do Brasil, lá embaixo, quase no final da página, está lá, Templos no Mundo 1 e 2 com endereços do mundo inteiro para você não perder essa festa de jeito maneira. Tá bom, gente boa? Então tá bom. Que mais, hein, Bímola? Temos uma entrevista, né? Uma entrevista aqui com o Prabhu Harakanta. Mas antes eu vou falar algumas coisas aqui que eu acho super importantes, né? Por exemplo, já abriu, tá. Por exemplo, essa rádio aqui não é feita para devotos, não é feita por devotos nem para devotos, é feita de não devotos para não devotos, ou seja, pessoas comuns para pessoas comuns. Então eu já vou pedindo aqui desculpas e por favor nos perdoe, né? O Prabhu Harakanta nos perdoe, os devotos da Carta dos distribuidores de livros nos perdoe por tentar tornar essa entrevista compreensível para nós, pessoas comuns, né? Então a gente vai mudar as palavras que os devotos usam para palavras comuns, para a gente entender, para todo mundo entender essa entrevista. Então a gente já pede desculpas ao Prabhu Harakanta e aos devotos da Carta dos Distribuidores de Livros, tá bom? Então tá bom. Já estou vendo aqui uma foto com o Prabhu Harakanta, falando com o rapaz, com certeza, né, está falando de Krishna, com os livros de Krishna na mão, né, está o livro de Krishna, o Bhagavad Gita. Deus falou e escreveu um livro pessoalmente, esse livro se chama O Bhagavad Gita como ele é. E o Prabhu Harakanta está com ele na mão e outros livros falando com o rapaz. Então vamos lá, entrevistas com Sua Graça Harakanta Dasa. Harakanta Prabhu nasceu em 1950 em Montevidéu, Uruguai, onde se uniu a ISKCON em 1980. Suas habilidades de liderança logo surgiram e há décadas dirige vários projetos da ISKCON com grande sucesso. Ele sempre administra com ênfase na distribuição de livros, dos santos nomes de Deus, Krishna, e do alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam. Além da adoração às formas de Deus no altar e o treinamento de líderes de caráter e fiéis ao modelo de Srila Prabhupada, o que ele considera um dever e contribuição fundamentais à ISKCON. Os templos que administra, mesmo relativamente pequenos, distribuíram mais de 500 mil de livros nos últimos 20 anos. Atualmente, ele dirige os 4 templos do sul do Brasil, em Curitiba, Itajaí, Florianópolis e Porto Alegre, além de outros 2 projetos embrionários, uma comunidade rural e uma escola do mestre espiritual. A Carta dos Distribuidores de Livros pergunta: em sua visão, qual a importância da distribuição dos livros de Srila Prabhupada? E Harakanta Dasa responde:
No capítulo 4 do Bhagavad Gita, Krishna diz que esse conhecimento deve ser transmitido através da sucessão discipular. Nossa sucessão discipular dos devotos de Deus vem dos 6 principais renunciados de Vrindavana, particularmente de Rupa Goswami e Sanatana Goswami, que são o exemplo, já que deram início a esse trabalho, nos deixando tantos livros fundamentais que são o alicerce no qual nosso movimento está estruturado. Os livros são a base. Posteriormente tivemos Bhaktivinoda Thakur, que foi um dos devotos de Deus que mais escreveu livros. Seu filho Bhaktisiddhanta Saraswati, que se dedicou muito a imprimir o jornal O Harmonista, entre outros livros, instruiu nosso fundador Acharya, Srila Prabhupada, que sempre que tivesse dinheiro imprimisse livros. Então, é uma estratégia que a sucessão discipular nos entregou e não podemos deixar degenerar esse estilo de pregação que sempre deu certo. Por que não daria certo agora? Por mais que as situações não param de nascer almas condicionadas, né? Não tem como não dar certo. Por que não daria certo agora? Por mais que as situações tenham mudado, nós estamos experimentando que as pessoas ainda estão interessadas em livros. Então, mesmo que existam outros meios que antigamente não existiam, nós podemos constatar que quando há um impulso para a distribuição de livros, um desejo, ela acontece. Então, a importância em todo o projeto está em você satisfazer o mestre espiritual. Nosso mestre espiritual, o Srila Prabhupada, na verdade, Srila Prabhupada é o mestre espiritual instrutor de todos na ISKCON. Nosso mestre espiritual, ele nos deu esta instrução: distribuam livros, distribuam livros, distribuam livros. Quando, não pedi desculpa por acrescentar algumas coisas também, Bimala, não devia acrescentar, tá? Tá bom, então, por favor, Prabhu Harakanta e por favor, de devotos da Carta dos Distribuidores de Livros, nos perdoe aí por acrescentar algumas coisinhas. Tá bom, já parei, não vou ler mais e falar menos. Tá bom, Bimala, já comecei a tomar bronca. Quando os devotos falaram para Prabhupada aqueles lemas, um deles era: os livros são a base. Prabhupada comprou essa frase. Não há sequer um projeto sem base que possa permanecer por muito tempo. Por isso, nossa ISKCON, apesar das dificuldades que são normais numa sociedade que cresce muito, está se mantendo sobre a base da distribuição de livros desde o início. Por isso, se falava que o termômetro de um templo era como estava a qualidade da sua distribuição de livros. Podem haver inúmeras situações, estou dando aqui apenas uma breve pincelada para nós entendermos que, a não ser através da distribuição de livros, não há outra maneira, não há outra maneira e não há outra maneira para que possamos nos expandir e para que possamos ter pessoas qualificadas, para que no futuro essa sociedade esteja administrada por pessoas com realizações. A Carta dos Distribuidores de Livros pergunta: qual a sua história com a distribuição de livros? Como ela se tornou tão central para o Senhor? E Harakanta Dasa responde: desde o início, quando eu entrei no movimento, as pregações estavam sempre centralizadas na distribuição de livros. Eu comecei no Uruguai, nos primórdios dos anos 80, e a administração até tinha uma salinha de distribuição de livros, onde os devotos guardavam, né, os estoques de livros. Por mais que não era essa distribuição de livros que estamos hoje experimentando, pois não era só de livros, mas também se distribuíam outras parafernálias, velas e incensos particularmente, mas ainda assim sempre dando ênfase à distribuição de livros. Um dia, antes de eu morar no templo, encontrei um dos líderes nos ônibus
Ele estava distribuindo livros e isso me marcou muito, me deu uma grande inspiração para a distribuição de livros. Posteriormente também fui escutando as pessoas que se aproximavam do templo falarem sobre como suas vidas haviam sido transformadas através dos livros de Srila Prabhupada. Tem um mestre que disse, né? Quem vai salvar o mundo são os livros de Srila Prabhupada. Então, e ponto final, né? Então vamos aprendendo que essa é a maneira mais correta e mais efetiva para que as pessoas se tornem conscientes de Deus, Krishna. E a carta pergunta: Srila Prabhupada foi bem sucedido, pois seguiu com confiança e fidelidade as instruções e o exemplo pessoal de seu mestre espiritual. Como podemos fazer o mesmo em relação ao nosso fundador Acharya e assim garantir o sucesso da ISKCON? E qual é o papel da distribuição de livros nisso? Aqui tem uma foto, né, do Prabhu Harakanta, não é televisão, tá bom, Bimala. Nós já postamos, né, essa entrevista, essa carta nas nossas listas, no Telegram e no WhatsApp. Mas quem não recebeu, se quiser, é só entrar em contato com a gente que a gente repassa, tá bom? Então tá bom. Tá aqui o Prabhu Harakanta com muitos devotos, né, lá do sul, os distribuidores de livros, os estudantes celibatários que estão fazendo esse trabalho aí, né, de distribuição de livros, de dar Deus ao próximo. A maneira mais eficaz de dar Deus ao próximo é dar um livro de Srila Prabhupada para a pessoa. É a única caridade que liberta quem dá e quem recebe. Todos os outros tipos de caridade prendem as pessoas às leis do karma, ou seja, ao ciclo eterno de nascimentos e mortes. Tá, já parei de falar. Vou voltar à pergunta, Bimala. Eu falei tanto que eu nem lembro da pergunta. Parar de ler mais e falar menos, tá bom. Então a carta dos distribuidores de livros pergunta: Srila Prabhupada foi bem sucedido, pois seguiu com confiança e fidelidade as instruções e o exemplo pessoal de seu mestre espiritual. Como podemos fazer o mesmo em relação ao nosso fundador Acharya, Srila Prabhupada, e assim garantir o sucesso da ISKCON? E qual é o papel da distribuição de livros nisso? Harakanta Dasa responde: Rupa Goswami nos instruiu que devemos seguir os passos dos mestres anteriores. Então, se uma pessoa é bem-sucedida, por que não seguir a pessoa bem-sucedida? Assim como nosso mestre espiritual seguiu seu mestre espiritual e foi bem-sucedido, então por que não seguir o nosso mestre espiritual e sermos bem-sucedidos também? Claro que nossa sociedade cresceu muito e pode-se alegar que devemos ter estrutura para ter muitos tipos de programações. Isto é indiscutível. Muitos aspectos culturais podem ser desenvolvidos, mas qual é a dificuldade para que em todos esses departamentos culturais de diferentes níveis as pessoas tenham consciência de distribuição de livros? Então, se todo o projeto dentro da ISKCON é consciente da distribuição de livros, por mais que não sejam pessoas 100% dedicadas à distribuição de livros, mas que tenham consciência do papel da distribuição de livros dentro da nossa sociedade, isso vai ser um grande sucesso. Eu me lembro aqui que Prabhupada falou, Bimala, que todos os devotos da ISKCON, né, todos na ISKCON devem conhecer essa arte da distribuição de livros. Mas quando, voltando aqui ao que o Prabhu Harakanta está respondendo, mas quando existe uma orientação diferente e aqueles que devem imprimir os livros não são protegidos e não são ajudados a se manter, então isso fica muito difícil. Vemos as dificuldades que a BBT, a editora que imprime os livros, né, Hare Krishna, está passando em nosso país, porque não há consciência da importância daquilo que é o coração de Prabhupada. Basta seguirmos os passos dos mestres anteriores. A distribuição de livros é a base,
E não se pode tirar a base de um projeto que tem essa premissa fundamental. Quando os novos devotos se aproximam dos devotos que moram no templo, naturalmente destacamos os distribuidores de livros como as pessoas mais bem-sucedidas, mais inspiradoras, e é natural que uma pessoa queira se espelhar naqueles que estão mais interessados, mais destacados por natureza. Então a melhor maneira é ter pessoas entusiastas nesse serviço para que outras pessoas se aproximem, se entusiasmem através deles. Isso me lembra Prabhupada falando, né? Nosso movimento se baseia nos livros, é claro, né? Mas no entusiasmo. Se faltar o entusiasmo, está tudo acabado, né? E essas pessoas, como o Prabhu Harakanta falou, são entusiastas, são entusiasmados, né? Você vê os devotos brilham, né? Quando a gente lê os passatempos aqui dos devotos, a gente fala todo dia, quase todo dia, que os devotos estão rindo de orelha a orelha, e as pessoas que entram em contato com os livros de Prabhupada e com esses devotos também ficam assim, rindo de orelha a orelha. Você vê que é a felicidade da alma, né? Qualquer um pode ver. Tá, vou ler mais e falar menos. Eu não aguento, Bima. A carta dos distribuidores de livros pergunta: como colocar a distribuição de livros no centro da administração? E Harakanta Dasa responde: durante muitos anos eu escutava falar da importância de uma distribuição pura de livros. Em um certo momento no Brasil se falava que existia a distribuição de livros contaminada e a distribuição de livros puro ou pura. Eu nunca tinha experimentado viver tendo uma experiência na distribuição apenas de livros. Todo o projeto que participei, os distribuidores de livros também distribuíam outras coisas. Porém, um dia eu decidi tentar viver dessa maneira tão inspiradora, distribuindo apenas livros, apesar de nunca ter experimentado. Pela graça do Senhor Krishna e Srila Prabhupada chegaram pessoas muito confiantes, que acredito que não estejam em seu primeiro contato com o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti. Devotos que foram convencidos por Srila Prabhupada através de seus livros e até os dias de hoje, isto é uma grande realidade, que estamos saindo às ruas apenas com livros, já há vários anos, e estamos tendo um resultado muito lindo. Não estamos com dívidas, estamos cumprindo deveres importantes como a distribuição de alimento oferecido a Deus, manter o templo sempre com o alimento oferecido a Deus de qualidade para os visitantes e para os devotos. Tá, vou ler de novo aqui. Deixa eu tomar água. As palavras não estão escorregando. Que é mais importante, né, Bímola? Não estamos com dívidas, estamos cumprindo deveres importantes como distribuição de alimento oferecido a Deus, manter o templo sempre com alimento oferecido a Deus de qualidade para os visitantes e para os devotos. Isso para mim foi realmente muito especial, porque muitos e muitos anos eu sempre vivi em administrações diferentes. Eu mesmo administrei assim, sempre misturando outras parafernálias com os livros, pensando que apenas os livros não seriam suficientes para administrar o templo. Hoje posso falar para vocês que isso é sim muito, muito possível. Recebíamos muitas doações de incensos, muitas camisetas, adesivos, mas sempre estávamos com dificuldades para administrar. Hoje não sobra muito, mas estamos administrando muito tranquilos, apesar de não termos uma quantidade muito numerosa de distribuidores de livros. Eu acredito nisso, assim como Prabhupada, que tinha muitos devotos distribuindo livros, e ele fez coisas maravilhosas como Mayapur e tantos outros projetos no mundo que foram criados e mantidos pela distribuição de livros.
A carta dos distribuidores de livros pergunta: qual é a importância do apoio das lideranças à distribuição de livros, sobretudo no formato que Srila Prabhupada estabeleceu? E Harakanta Dasa responde: entendo que uma liderança que está dentro da sociedade de Srila Prabhupada e não trabalha dentro dessas orientações não é um líder sadio. É dito que quando uma cabeça está sã, todo o corpo está são. Então, quando o corpo não está com boa saúde, é devido ao fato de que a cabeça não está com boa saúde. Vemos que, particularmente em nosso Brasil, a distribuição de livros está completamente ausente. Quando não existe uma liderança que acompanhe o desejo do mestre fundador, naturalmente a tendência é se degenerar. Quando os líderes não têm realização sobre o trabalho mais importante que é o mestre espiritual, vou ler de novo, Bimala, embananei aqui. Quando os líderes não têm realização sobre o trabalho mais importante que o mestre espiritual nos entregou, então esta liderança não é fidedigna. E quando as coisas não são fidedignas, a tendência é se degenerarem. As pessoas têm que passar pelo processo de purificação. Muitas pessoas ocupam cargo de muita importância, tendo estado 30 anos casado e sem nenhum filho, e não retornam a uma vida de austeridade. Então, como uma pessoa que não se purificou, que não passou por etapas, pode ser um líder espiritual? Um líder espiritual tem que chegar através da queima de etapas, cumprir o papel dentro de sua classe, ia falar classe ou casta, na sua posição, né? Cada um tem uma posição. Se cada macaco ficar no seu galho, vai dar certo. Agora, se meter no serviço do outro, na posição do outro, com certeza não vai dar certo. Mas voltando aqui ao ponto, um líder espiritual tem que chegar através da queima de etapas, cumprir o papel dentro de sua classe pelo qual passou. Senão, a pessoa não se purifica e acaba não conhecendo e não tendo realização do centro pelo qual se movimenta essa sociedade. Desta maneira, como ela pode ser um bom líder? E a carta dos distribuidores de livros pergunta: que conselho daria a quem quer distribuir livros? E Harakanta Dasa responde: que se associem com bons devotos que distribuem livros. Há pessoas que distribuem livros, mas nem todos são bem comportados. Devotos maduros que distribuem e que possuem comportamento bem destacado devem ser nossos alvos quando buscamos associações que nos motivem a ter esta grande experiência que é a melhor escola para alguém que quer avançar na consciência de Deus, Krishna. A carta dos distribuidores de livros pergunta: poderia nos contar algumas histórias especiais de distribuição de livros? E Harakanta Dasa responde: como os livros têm feito tantos devotos? Uma pequena narrativa que aconteceu em Cascavel. Conheço uma família em que todos se tornaram devotos. Uma das filhas tinha pedido emprestado um livro Ciência da Autorrealização a uma pessoa que tinha um quiosque de livros, mas ela não emprestou. Então, em um momento de descuido, a menina levou o livro para casa e, através desse livro, muitas gerações se tornaram devotos de Deus e estão se tornando devotos até o dia de hoje. Duas dessas pessoas são bem conhecidas, Krishna Das e Prabhu Uddhava, que estão hoje em Ubatuba. Outra história. Estava distribuindo livros em Santana do Livramento e uma senhora grandona estava descendo umas escadas. Abordei ela com os livros e ela disse que não se interessava, mas que tinha um filho, estudante universitário, que gostava dessas coisas. Ela me deu o endereço. Era dona de um hotel no centro da cidade, se não me equivoco. Quando fui conhecer o rapaz, descobri que ele já cantava 16 voltas de Hare Krishna no Rosário e já tinha livros.
Eu sempre viajava com muitos livros, incluindo a coleção Chaitanya Charitamrita e outros, e ele comprou todos. Pouco tempo depois ele foi morar no templo e se tornou um celibatário excelente. Hoje está morando um pouco longe em Portugal e lamentavelmente não podemos nos associar com ele. Mas temos um grande respeito por sua pessoa, Praladesha Prabhu. Então, essa é a importância dos livros de Srila Prabhupada. É completamente inacreditável como as vidas de muitas pessoas podem mudar através do contato com essa grande literatura. Acabou? Poxa vida, o que é bom dura pouco, né, Bimala? Fazer o quê? Mentira! O que é bom dura para sempre, né? É só a gente continuar em contato com os livros de Prabhupada e com os seguidores fiéis de Prabhupada. Então, mais uma vez, né, pedimos desculpas aqui ao Prabhu Harakanta e aos devotos da Carta dos Distribuidores de Livros por tentar tornar essa entrevista compreensível para todos nós, almas comuns, pessoas comuns, não devotos, tá bom? Então tá bom. Bom, então vamos ler mais um pouquinho da coleção Shri Chaitanya Charitamrita, não, Bimala? Deixa eu ler, Bimala. Não, tem que ler o Śrīmad Bhagavatam. Então tá bom, então vamos ler mais um pouquinho da coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naisteke. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, capítulo As Quatro Classes Sociais da Sociedade. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhano Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Onde eu estava, hein, Bimala? Tô perdido aqui. Você me corta, eu me perco. Eu queria ler o Chaitanya Charitamrita, tá bom. Tá aqui, sim senhora. Paramos aqui onde está se falando dos deveres dos sacerdotes brâmanas. Dos 6 deveres ocupacionais dos sacerdotes brâmanas, 3 são compulsórios, a saber, a adoração à forma de Deus no altar, o estudo dos Vedas e fazer caridade. E a maior de todas as caridades é dar Deus ao próximo, é dar esse conhecimento ao próximo.
a única caridade que liberta quem dá e quem recebe. Tem duas maneiras de dar Deus ao próximo. Uma é dando os livros de Prabhupada. A outra é distribuindo o próprio Deus em forma de alimento. Krishna Prasada, alimento oferecido a Deus no altar. É o que Prabhupada queria, inundar o mundo inteiro com livros e alimentos oferecidos a Deus. Krishna Prasada. Em troca, o sacerdote Brahmana deve receber caridade e este deve ser o seu meio de subsistência. O sacerdote Brahmana não pode assumir nenhuma profissão para se manter. As escrituras védicas enfatizam especialmente que se alguém quer impor-se como um sacerdote Brahmana, não pode se ocupar a serviço de ninguém. Caso contrário, ele logo cairá de sua posição e tornar-se-á uma pessoa de classe baixa, um artista ou trabalhador. Srila Rupa Goswami e Sanatana Goswami pertenciam a uma família muito respeitável, porém, como se ocuparam a serviço do Nabab Hussain Saha, não como simples escriturários, mas como ministros, foram banidos da sociedade sacerdotal bramínica. Na verdade, eles se tornaram como muçulmanos, chegando inclusive a mudar os seus nomes. A menos que seja muito puro, o sacerdote Brahmana não pode aceitar caridade dada pelos outros. Deve-se dar caridade àqueles que são puros. Mesmo que alguém tenha nascido em família de sacerdotes Brahmanas, se ele age como uma pessoa de classe baixa, um artista ou trabalhador, ele ficará estritamente proibido de aceitar caridade. Embora sejam quase tão qualificados como os sacerdotes Brahmanas, nem mesmo os governantes podem aceitar caridade. Neste verso, a palavra apratigaha proíbe peremptoriamente isto. Se nem mesmo os governantes devem aceitar caridade, que falar então das ordens sociais inferiores? Através da cobrança de impostos, taxas, alfandegárias, multas e assim por diante, o rei ou governante pode arrecadar várias espécies de tributos dos cidadãos, contanto que o rei se comprometa a dar plena proteção aos seus súditos, infundindo neles segurança em sua vida e propriedades. Ele só poderá cobrar impostos se for capaz de dar proteção. Todavia, o rei não deve cobrar nenhum imposto dos sacerdotes brahmanas e dos devotos de Deus inteiramente ocupados em consciência de Deus, Krishna. A comunidade mercantil deve sempre seguir as orientações dos sacerdotes brahmanas e desenvolver atividades tais como agricultura, comércio e proteção às vacas. Aos trabalhadores e artistas cabe apenas aceitar um amo pertencente a uma ordem social mais elevada e ocupar-se a serviço deles, ou a servi-los. Como alternativa, o sacerdote Brahmana pode também assumir deveres ocupacionais como E Bimala, agora como que eu vou traduzir isso aqui? Vou ler de novo aqui. Como alternativa, o sacerdote Brahmana também pode assumir deveres ocupacionais como os comerciantes. Por exemplo, agricultura, proteção às vacas ou comércio. Ele pode subsistir daquilo que tenha recebido sem esmolar. Pode esmolar nos campos de arroz todos os dias, pode coletar o arroz deixado nos campos pelo proprietário, ou pode juntar grãos alimentícios deixados em vários lugares nas mercearias dos negociantes de cereais. Estes são os 4 meios de subsistência que os sacerdotes brahmanas também podem adotar. Entre esses 4, cada um deles é sucessivamente melhor do que o anterior. Às vezes, o sacerdote brahmana recebe terras e vacas em caridade.
E assim, para sua manutenção, ele pode agir da maneira como um comerciante faz, cultivando a terra, protegendo as vacas e comerciando a mercadoria excedente. Todavia, um processo melhor é ir aos campos ou às mercearias dos negociantes e sem precisar esmolar. Todavia, um processo melhor é ir aos campos ou às mercearias dos negociantes e sem precisar esmolar, colher os grãos acaso encontrados. Exceto em situações de emergência, pessoas inferiores não devem aceitar deveres ocupacionais destinados àqueles que são mais elevados. Porém, quando surge essa emergência, todos, exceto o governante, podem aceitar os meios de subsistência próprios dos outros. E agora a explicação, né? Prabhupada explica, a gente entende. O dever ocupacional do sacerdote brahmana não deve ser desempenhado por pessoas de ordens sociais inferiores. Infelizmente a explicação vai ficar para o próximo programa. Tá bom? Então tá bom. Eu falo demais, por isso que atrasou o programa. É verdade, Bima. Não, tá certo, eu tô banando o rabinho, é verdade. Bom, gente boa, essa coleção Shrimad Bhagavatam, ou Purana Imaculada, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na segunda linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, tá abrindo, tá rodando, vou tomar água. Já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Jayorada Madhava Kunja Vihari Jayorada Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yamunachira Vanachari Yamunachira Vanachari Jayorada Madhava Jaya Kunja Vihari Jayorada Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yamunachira Vanachari Yamunachira Vanachari Jayorada Madhava Jaya Kunja Vihari Jayorada Madhava Kunja Vihari
Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yamunachira Vanachari Yamunachira Vanachari Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada 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 Gurudeva 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 Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Brinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Brinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasime.